Eu sempre soube que não era a filha favorita, mas nunca imaginei que um vídeo na internet seria a prova definitiva disso. Quando vi meus pais, minha irmã, o marido dela e até os sogros rindo juntos, com uma legenda me chamando de parasita, algo dentro de mim morreu e algo muito mais perigoso nasceu. Liguei para meu pai buscando explicação. O que ouvi em seguida mudou tudo. Ele disse que eu era um peso, e desligou. Naquele instante, entendi que não era rejeição por acaso. Era escolha. O que minha família não sabia é que, por anos, eu sustentei muito mais do que eles imaginavam, e em silêncio. Essa é a história do dia em que parei de aceitar migalhas, deixei de ser invisível e fiz todos eles pagarem um preço que jamais esqueceriam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu cresci acreditando que o problema era comigo. Que eu nasci errada, exigente demais, sensível demais, insuficiente demais para aquela família que sempre parecia completa, desde que eu estivesse fora do quadro. Durante anos, aceitei migalhas emocionais como se fossem privilégios. Aceitei silêncios, comparações, ausências. Aceitei porque me ensinaram, desde cedo, que amor precisava ser merecido e que eu nunca fazia o bastante. Enquanto minha irmã mais nova era celebrada por qualquer coisa mínima, eu era tolerada. Ela errava, era defendida. Eu acertava, era ignorada. Meus pais diziam que era coisa da minha cabeça, que eu dramatizava, que eu precisava ser mais grata. Grata pelo quê, eu nunca soube exatamente. Pela casa onde eu só dormia. Pela família que nunca me escolheu. Com o tempo, fui aprendendo a me virar sozinha. Trabalhar cedo, ajudar em casa, resolver problemas que não eram meus. Sempre a filha forte, a que aguenta, a responsável. Só que ninguém pergunta como está quem sempre aguenta. Ninguém cuida de quem nunca cai. Ou finge que não cai. Minha irmã cresceu diferente. Mimada, protegida, blindada. Casou cedo com um homem que meus pais passaram a tratar como um filho de ouro. Os sogros dela entraram na família como se sempre tivessem feito parte, ocupando espaços que nunca foram meus. Almoços, viagens, comemorações, eu era sempre a ausência explicada depois com uma desculpa qualquer. Ah, ela trabalha muito, ela prefere ficar sozinha, ela é complicada. E eu engolia. Sempre engoli. Até o dia em que parei de ser só excluída, e passei a ser humilhada publicamente. Era uma noite comum. Eu estava no sofá, exausta, rolando o celular sem prestar muita atenção, quando vi o vídeo. Minha irmã tinha postado. Ela sorria, taça na mão, cercada pelos meus pais, pelo marido e pelos sogros dele. Todos bem vestidos, confortáveis, rindo. Uma família perfeita. Ou quase. A legenda estava lá, escrita sem pudor, sem cuidado, sem humanidade, momento em família, sem dramas, sem a parasita. Eu reli. 1, 2, 3 vezes. Meu nome não estava ali, mas eu sabia exatamente de quem ela falava. O mundo pareceu encolher naquele instante. Meu coração disparou, minhas mãos tremeram, e pela primeira vez na vida eu não quis engolir. Liguei para meu pai. Ele atendeu com impaciência, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Perguntei sobre o vídeo. Perguntei por que aquilo tinha sido postado. Perguntei se ele achava justo. Do outro lado da linha, houve um silêncio curto. Frio. E então ele disse, com a naturalidade de quem sempre pensou assim: você é um peso. O ambiente fica mais leve sem a sua presença. E desligou. Sem explicação. Sem espaço para resposta. Sem remorso. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, mas não do jeito que eles imaginavam. Não foi desespero. Não foi choro histérico. Foi clareza. Uma clareza dura, dolorosa e definitiva. Eu entendi, finalmente, que não era falta de esforço. Não era mal entendido. Não era fase. Eu não era rejeitada por acidente. Eu era rejeitada por escolha.
E se eles achavam que eu continuaria sendo o peso silencioso que sustentava tudo sem reclamar, estavam muito enganados. Eles não sabiam ainda, mas aquela ligação tinha sido o último favor que eu fiz a todos eles, o favor de avisar, sem palavras, que a filha descartável tinha acordado. E quando a filha rejeitada acorda, ninguém sai ileso. Depois que meu pai desligou o telefone, eu fiquei sentada no mesmo lugar por um tempo que não sei medir. O vídeo ainda estava aberto na tela, congelado no sorriso da minha irmã, como se ela tivesse acabado de ganhar algo. Talvez tivesse mesmo. Talvez, naquele momento, ela acreditasse que tinha vencido definitivamente. Eu não chorei. Isso foi o mais estranho. Sempre chorei por eles. Chorei escondida no banheiro, no quarto, no ônibus voltando do trabalho. Mas naquela noite, não caiu uma lágrima sequer. O que veio foi um cansaço profundo, antigo, acumulado. Um cansaço de tentar pertencer a um lugar que sempre me empurrou para fora. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. O hábito de ser responsável não desaparece de um dia para o outro. Fiz café, me arrumei e fui trabalhar. Do lado de fora, nada parecia diferente. Mas por dentro, algo tinha mudado de posição. Como se uma engrenagem tivesse finalmente saído do lugar errado. Passei o dia inteiro recebendo notificações. Curtidas no vídeo. Comentários com risadinhas. Pessoas que eu conhecia, parentes distantes, amigos dos meus pais, conhecidos da família do meu cunhado. Alguns comentavam corações, outros escreviam família linda, energia boa. Ninguém questionava a legenda. Ninguém perguntava quem era a parasita. Eu era invisível até para a crueldade. No fim da tarde, minha mãe me mandou uma mensagem curta, fria, quase protocolar. Depois conversamos. Eu ri sozinha. Aquela frase sempre vinha depois de algo irreversível. Depois de uma humilhação. Depois de uma injustiça. Depois conversamos nunca significou conversa. Sempre significou ajuste de versão. Não respondi. No dia seguinte, minha irmã bloqueou meu acesso às redes dela. Mas era tarde. O vídeo já tinha circulado. Pessoas tinham visto. E algumas começaram a me procurar. Não muitas. Poucas. Mas suficientes para mostrar que, apesar de tudo, eu existia fora daquela bolha. Uma prima distante me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Uma antiga colega de escola comentou que tinha achado a legenda pesada. Até uma vizinha antiga da casa dos meus pais, alguém que eu não via há anos, escreveu apenas: "Fiquei com vergonha alheia desse post." Eles não sabiam, mas cada mensagem dessas desmontava, peça por peça, a certeza da minha irmã de que ela controlava a narrativa. Na sexta-feira à noite, fui até a casa dos meus pais buscar algumas coisas que ainda estavam lá. Roupas antigas, documentos, objetos que nunca me deixaram levar porque aqui também é sua casa, diziam. A casa parecia menor. Ou talvez eu tivesse crescido. Minha mãe tentou sorrir quando me viu. Um sorriso tenso, calculado. Meu pai mal levantou os olhos da televisão. Meu cunhado estava lá, sentado como se fosse dono do sofá, com aquele ar de quem sempre teve tudo servido. Os sogros da minha irmã também estavam. Riam de alguma coisa boba, como se o mundo fosse simples. "Você não vai falar nada?" Minha mãe perguntou, cruzando os braços. "Sobre o quê?" Respondi. "Sobre o que aconteceu." "Sua irmã exagerou, mas você sabe como ela é, sensível." Sensível. A palavra quase me fez rir. E o que meu pai disse no telefone também foi sensibilidade? Perguntei, olhando diretamente para ele. Ele finalmente me encarou. O olhar era duro, impaciente. "Eu só disse a verdade", respondeu. "Você sempre foi difícil. Sempre trouxe tensão. Sua irmã só quis um momento de paz." Ali, naquele segundo, eu entendi algo fundamental: eles não se achavam errados. Eles se achavam aliviados. E isso doeu mais do que qualquer ofensa direta. Peguei minhas coisas em silêncio.
Não discuti. Não gritei. Não chorei. Enquanto colocava tudo numa caixa, ouvi minha irmã cochichar algo com o marido. Eles riram. Riram de mim, como sempre fizeram, só que agora sem disfarçar. Quando saí daquela casa, fechei o portão devagar. Não bati. Não fiz cena. Mas, ao atravessar a rua, soube com uma certeza assustadora, aquela família ainda não tinha ideia do que tinha começado. Porque, por anos, eu tinha sustentado mais do que eles imaginavam. Não só financeiramente. Em silêncio, eu havia sido o equilíbrio invisível. E quando o invisível se retira, o que parecia sólido começa a rachar. Eles chamaram de alívio. Eu chamei de aviso. Nos dias que se seguiram, o silêncio deles foi quase ofensivo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de resolver. Era como se, ao me expulsarem simbolicamente do vídeo e verbalmente da família, tivessem encerrado o assunto. Para eles, eu tinha sido removida. Arquivada. Apagada. Para mim, aquele silêncio foi um convite. Eu comecei a lembrar de coisas que, por anos, tratei como detalhes sem importância. Favorzinhos. Pedidos pontuais. Você resolve melhor isso. Você entende mais dessas coisas. Depois a gente acerta. Sempre depois. Sempre comigo. Fui eu quem ajudou meus pais a renegociar dívidas quando quase perderam a casa. Fui eu quem organizou documentos, acompanhou o advogado, explicou contratos que eles não liam. Fui eu quem, discretamente, pagou contas atrasadas mais de uma vez para evitar constrangimentos. Nunca joguei isso na cara deles. Nunca cobrei reconhecimento. Achava que família era isso. Minha irmã nunca soube de metade dessas coisas. Ela só usufruía do resultado, estabilidade, aparência de conforto, a ilusão de uma família bem resolvida. O marido dela, então, menos ainda. Sempre se achou acima de tudo, como se tivesse se casado com uma herdeira, não com alguém sustentada por arranjos que ele desconhecia. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação do banco. Não era cobrança. Era confirmação. A senhora ainda é a responsável por acompanhar as movimentações da conta conjunta dos seus pais? Eu respirei fundo antes de responder. Não mais. Encerrar aquela frase foi mais difícil do que deveria, mas também libertador. Formalizei ali mesmo a retirada do meu nome de tudo que ainda me ligava financeiramente a eles. Procurações. Autorizações. Acessos. Tudo. Não fiz anúncio. Não mandei mensagem avisando. Apenas saí. Na quarta-feira, minha mãe tentou ligar. Não atendi. Meu pai ligou em seguida. Também não atendi. À noite, minha irmã mandou uma mensagem curta: "Você está fazendo drama de novo?" Li e apaguei. Drama era o nome que eles davam quando eu parava de obedecer. No fim de semana, a primeira rachadura apareceu. Fiquei sabendo por uma tia que minha mãe tinha ido ao banco resolver um detalhe e saiu de lá furiosa. Não entenderam por que determinados acessos tinham sido bloqueados. Porque certas decisões agora exigiam assinatura presencial. Porque nada mais andava como antes. Deve ser coisa da sua filha, ouvi minha mãe dizer ao telefone, segundo essa tia. Ela sempre gostou de complicar. Eu sorri. Pela primeira vez, ser acusada de complicar não doeu. Soou quase como um elogio. Na semana seguinte, o marido da minha irmã tentou contato. Nunca tinha feito isso antes. Mandou mensagem como quem pede favor a um estranho: "Oi, tudo bem? Precisamos conversar sobre umas pendências." Pendências. Eu quase ri alto. Ignorei. Na sexta-feira, vi um novo vídeo da minha irmã. Não tão animado quanto o anterior. O sorriso estava tenso. Os comentários tinham diminuído. Alguns perfis perguntavam, discretamente, onde eu estava. Outros mencionavam o vídeo antigo, aquele da legenda cruel, que ela havia apagado, mas que não desapareceu da memória de quem viu.
Ela não me marcava mais. Não me mencionava. Mas eu estava ali, como uma sombra que não se consegue apagar. Naquele mesmo dia, meu pai apareceu na porta do meu apartamento sem avisar. Parecia menor do que eu lembrava. Menos seguro. Precisamos conversar, disse, sem me encarar direito. O ambiente não ficava mais leve sem a minha presença? Perguntei, sem levantar a voz. Ele engoliu seco. As coisas estão confusas, respondeu. Você sempre entendeu dessas coisas. Eu respirei fundo. Não por ele. Por mim. Entendi durante anos, falei. Agora, não mais. Fechei a porta com calma. Nenhum escândalo. Nenhuma palavra a mais. Enquanto caminhava de volta para a sala, senti algo que nunca tinha sentido antes: controle. Não sobre eles. Sobre mim. Eles ainda não tinham perdido tudo. Ainda não. Mas tinham perdido o mais perigoso de todos os privilégios, o acesso irrestrito à filha que sempre resolveu tudo em silêncio. E quando esse tipo de acesso é cortado, o colapso não vem de uma vez. Ele começa pequeno. Invisível. Exatamente como eu sempre fui. O problema deles sempre foi acreditar que tudo funcionava sozinho. A casa nunca entrava em colapso por sorte. As contas nunca atrasavam por coincidência. As decisões difíceis nunca apareciam porque a vida era generosa. Eles confundiam minha presença com estabilidade natural, como se eu fosse um detalhe do cenário, uma parede, um móvel antigo, algo que sempre esteve ali e nunca sairia. Mas eu saí. E, sem barulho algum, as consequências começaram a se empilhar. Na terceira semana depois do vídeo, recebi a primeira ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Era o gerente do banco onde meus pais mantinham a conta principal. A senhora ainda faz parte da administração financeira da família? Perguntou, cauteloso. Não, respondi, sem hesitar. Houve um silêncio do outro lado. Um daqueles silêncios que dizem mais do que qualquer frase. Entendo, então precisamos falar diretamente com seus pais sobre algumas pendências. Desliguei com o coração calmo. Pela primeira vez, eu não estava limpando o chão antes que alguém percebesse a sujeira. No domingo seguinte, soube que o almoço em família na casa dos sogros da minha irmã foi cancelado. O motivo oficial era cansaço. O real, segundo uma conhecida em comum, era tensão. Discussões. Dinheiro. Sempre ele. O marido da minha irmã começou a se mostrar menos confiante nas redes sociais. Sumiram as fotos em restaurantes caros. As viagens foram adiadas. Aquele ar de sucesso começou a desbotar. Ele nunca tinha perguntado de onde vinham certas soluções rápidas. Agora começava a perceber que o conforto tinha raízes e que elas tinham sido arrancadas. Minha irmã, por sua vez, entrou em modo defensivo. Passou a postar frases vagas sobre inveja, sobre pessoas que se fazem de vítimas, sobre ingratidão. Nenhuma menção direta a mim, mas tudo tinha endereço certo. Eu não reagia. Não curtia. Não comentava. O silêncio, descobri, era mais perturbador do que qualquer resposta. Na quarta-feira daquela semana, minha mãe apareceu novamente no meu trabalho. Não ligou antes. Não avisou. Esperou na recepção como se ainda tivesse esse direito. Você precisa parar com isso, disse assim que ficamos sozinhas. Parar com o quê? Perguntei. Com esse afastamento. Está ficando feio. As pessoas estão comentando. As pessoas. Sempre elas. Vocês não se preocuparam com o que as pessoas comentariam quando me chamaram de parasita, respondi. Ela desviou o olhar. Sua irmã exagerou, meu pai confirmou, interrompi. E você ficou em silêncio. Isso a desarmou por um segundo. Mas durou pouco. Você sempre foi orgulhosa demais, ela retrucou. Família é saber engolir. Ali,
Algo se encaixou dentro de mim com uma clareza assustadora. Não, respondi. Família não é engolir. Família é não precisar se diminuir para caber. Ela saiu irritada, dizendo que eu estava mudada. Eu estava mesmo. E não voltaria atrás. Na semana seguinte, veio o golpe que eles não esperavam. O sogro da minha irmã precisou de ajuda para resolver uma pendência jurídica envolvendo um imóvel. Algo que, anos antes, teria chegado até mim naturalmente. Mas agora não chegou. Foi resolvido por um advogado despreparado, que cobrou caro e fez errado. O prejuízo foi grande. As discussões se intensificaram. Meu cunhado começou a pressionar minha irmã. Meus pais passaram a ser cobrados por decisões mal tomadas. Aquela rede de apoio invisível que eu sustentava havia desaparecido, e ninguém sabia exatamente onde o erro tinha começado. Eu sabia. Não comemorei. Não senti prazer. Senti confirmação. Na sexta-feira à noite, recebi um áudio longo da minha irmã. Pela primeira vez, sem ironia. Sem deboche. A voz estava trêmula. A gente precisa conversar, as coisas estão saindo do controle, você sempre foi boa em resolver. Apaguei sem responder. Porque aquela não era uma conversa. Era uma tentativa de reinstalar o sistema antigo. E eu não era mais parte dele. Eles ainda não tinham perdido tudo. Mas agora estavam experimentando algo novo e aterrador, a vida sem a filha que resolvia, calava e desaparecia. E o pior para eles não era o caos. Era perceber que eu não voltaria para consertar. Quando perceberam que eu não voltaria, eles mudaram de estratégia. Não era mais pedido. Não era mais cobrança direta. Passou a ser algo mais sutil e mais perigoso. Começaram a me apagar. Meu nome deixou de ser citado. Histórias foram recontadas sem mim. Conquistas que tinham passado pelas minhas mãos surgiram como fruto exclusivo do esforço da família. Eu virei um detalhe inconveniente, um erro de percurso que precisava ser corrigido na memória coletiva. E, quando não se consegue apagar alguém em silêncio, tenta-se manchar. Tudo começou com comentários atravessados. Uma conhecida me contou, meio sem jeito, que minha mãe andava dizendo que eu estava instável, que o afastamento tinha sido por escolha minha, que eu sempre fui difícil de lidar. Minha irmã foi além. Passou a insinuar que eu tinha problemas emocionais, que precisava de ajuda, que meu distanciamento era resultado de ressentimento antigo. A narrativa estava clara, se eu não voltava, era porque algo estava errado comigo. O golpe mais baixo veio numa tarde de terça-feira. Recebi uma ligação de um número institucional. Uma assistente social queria confirmar informações. Segundo ela, havia chegado uma preocupação informal sobre meu estado emocional e minha capacidade de manter vínculos familiares saudáveis. Eu desliguei o telefone com a mão gelada. Eles estavam testando até onde podiam ir. Não era sobre cuidado. Nunca foi. Era sobre controle. Sobre tentar me colocar de novo na posição de filha problemática, para que tudo o que eu dissesse pudesse ser deslegitimado antes mesmo de ser ouvido. Naquela noite, pela primeira vez desde o vídeo, eu chorei. Não por saudade. Por indignação. Porque entendi que, para aquela família, eu não era alguém que se perde. Eu era alguém que precisava ser desacreditada. No dia seguinte, agi. Reuni tudo o que tinha guardado ao longo dos anos. Conversas. Mensagens. Comprovantes. Transferências feitas por emergência. Documentos que eu havia organizado para meus pais. Provas de que eu não só estive presente, como sustentei estruturas inteiras enquanto era chamada de peso. Não publiquei nada. Ainda não. Mas deixei claro, em silêncio, que eu não era mais vulnerável. No fim de semana, meus pais convocaram uma reunião. Não me chamaram. Fiquei sabendo depois, por terceiros. Estavam desesperados. As contas não fechavam. O marido da minha irmã pressionava. Os sogros cobravam explicações.
A família que posava unida no vídeo agora se acusava nos bastidores. E, no centro de tudo, havia um nome que ninguém queria dizer em voz alta. O meu. Minha irmã, acuada, tentou uma última cartada. Mandou uma mensagem longa, quase ensaiada, falando de reconciliação, de superar o passado, de não lavar roupa suja. Terminou dizendo que, se eu continuasse afastada, poderia manchar o nome da família. Eu li com calma. E respondi apenas uma frase: quem manchou o nome da família não fui eu. Eu só parei de limpar. Ela não respondeu. Na semana seguinte, algo que eles jamais imaginaram aconteceu. Pessoas começaram a me procurar não para perguntar, mas para contar. Comentários feitos pelas minhas costas. Mentiras repetidas como verdades. Tentativas de me pintar como desequilibrada. E cada relato vinha acompanhado da mesma frase: isso não combina com você. Eles tinham subestimado algo essencial: fora daquela casa, eu sempre fui respeitada. Sempre fui vista. Sempre fui lembrada pelo que fazia, não pelo que suportava. A tentativa de me apagar estava saindo pela culatra. Quanto mais me atacavam em silêncio, mais o contraste ficava evidente. Quanto mais me diminuíam, mais as rachaduras internas deles apareciam. E, pela primeira vez, eu soube com certeza, eles estavam com medo. Medo de que a história real viesse à tona. Medo de que a filha rejeitada deixasse de ser invisível. Medo de que, sem mim para sustentar a farsa, tudo ruísse de vez. E ruiria. Mas não ainda. O medo deles tinha um cheiro específico. Não era pânico aberto, nem desespero explícito. Era pressa. Uma pressa mal disfarçada de quem percebe que o tempo deixou de estar do seu lado. Naquele ponto, eu já não precisava fazer nada. Bastava observar. Meu pai começou a ligar com mais frequência. Não para pedir desculpas, isso nunca fez parte do vocabulário dele, mas para entender por que certas coisas não estavam funcionando. A casa entrou em atraso com despesas básicas. Um financiamento precisou ser renegociado às pressas. Documentos que antes apareciam organizados magicamente passaram a exigir esforço, tempo, conhecimento. Você sempre teve jeito para isso, ele disse numa das ligações, tentando soar casual. Sempre tive, respondi. Mas vocês escolheram viver sem mim. Silêncio do outro lado. Depois, a ligação caiu. Não sei se por decisão ou falta de coragem. Minha mãe mudou de tom. Saiu da acusação direta e entrou no papel de vítima. Comentava com conhecidos que não entendia onde tinha errado, que sempre deu tudo às filhas, que estava sendo abandonada sem motivo. Era uma narrativa conveniente, construída para gerar pena. Mas pena sem coerência não se sustenta por muito tempo. Minha irmã, por outro lado, estava desmoronando em câmera lenta. O marido passou a pressioná-la de forma aberta. Os sogros, antes tão presentes e risonhos, começaram a se afastar, incomodados com o clima constante de conflito. Aquela família estendida, que me excluiu com tanta facilidade no vídeo, já não parecia tão unida quando os problemas deixaram de ser teóricos. Descobri, por terceiros, que o marido da minha irmã havia feito um comentário atravessado durante um jantar. Engraçado, desde que sua irmã sumiu, tudo começou a dar errado. Ela reagiu mal, gritou. Chorou. Disse que eu sempre fui invejosa, que só queria destruir a felicidade dela. Mas a frase já tinha sido dita. E frases assim não desaparecem. Na semana seguinte, algo importante aconteceu. Um parente distante, alguém que nunca foi próximo, mas sempre observador, resolveu falar. Comentou, num encontro de família, que achava estranho eu ter sido apagada da história de sucesso deles. Que lembrava perfeitamente de mim resolvendo coisas, ajudando, intermediando conflitos. Que nunca entendeu por que eu era tratada como problema. Não foi um ataque. Foi uma constatação. E constatações têm um poder que acusações não têm. A partir daí, as perguntas começaram a surgir. Discretas. Educadas. Mas constantes. Ela não ajudava vocês?
Ela não que organizava isso? Ela não era quem resolvia? Meus pais passaram a se contradizer. Minha irmã se irritava. O marido ficava em silêncio. Os sogros começaram a observar com mais atenção. A verdade não chegou como um escândalo. Chegou como um incômodo. Enquanto isso, eu seguia minha vida. Trabalhando. Dormindo melhor. Fazendo planos que nunca couberam quando eu ainda orbitava aquela família. Pela primeira vez, eu não estava esperando uma próxima crise. Numa noite de sexta-feira, recebi uma mensagem inesperada. Não era dos meus pais. Nem da minha irmã. Era da sogra dela. Curta. Direta. Precisamos conversar. Só nós duas. Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Aquela mulher que riu no vídeo. Que brindou enquanto eu era chamada de parasita. Que nunca fez questão de me conhecer de verdade. Eu não respondi na hora. Mas soube, naquele instante, que algo tinha mudado de patamar. Quando até quem sempre esteve confortável começa a questionar, é porque a estrutura inteira está comprometida. Eles não estavam mais tentando me apagar. Estavam tentando se salvar. E isso, eu sabia, significava apenas uma coisa: a verdade estava prestes a sair do controle deles. E quando sai, não escolhe quem poupar. Encontrei a sogra da minha irmã num café discreto, longe dos lugares que minha família costumava frequentar. Ela chegou sem maquiagem, sem sorriso ensaiado, sem aquela postura superior que eu conhecia dos almoços em família. Sentou-se à minha frente como alguém que finalmente entendeu que estava atrasada. Eu não sabia de tudo, começou, apressada, como se o tempo pudesse absolvê-la. Mas sei o suficiente agora. Não respondi. Aprendi que o silêncio, quando não é medo, é escolha. Ela respirou fundo e continuou. Disse que o casamento da filha dela com meu cunhado estava por um fio. Que as brigas tinham virado rotina. Que os problemas financeiros apareceram de uma vez só, como se alguém tivesse desligado uma máquina invisível. Disse que, aos poucos, foi ficando claro que havia uma peça faltando naquele quebra-cabeça e eu. Quando vimos aquele vídeo, ela hesitou. Aquilo não foi bonito. Não foi um pedido de desculpas. Foi o máximo que ela conseguia oferecer. O que a senhora quer de mim? Perguntei, enfim. Ela baixou os olhos. Que isso pare. Que essa guerra termine. Eu quase sorri. Guerra pressupõe dois lados lutando. Eu já não lutava havia muito tempo. Não existe guerra, respondi. Existe consequência. Paguei meu café, levantei e fui embora antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Não havia acordo possível. Não havia reparação capaz de devolver os anos que passei tentando caber onde nunca houve espaço para mim. Na semana seguinte, a implosão aconteceu. Meu pai passou mal. Nada grave, disseram. Mas o suficiente para expor o desgaste. Minha mãe, perdida sem alguém para organizar, começou a errar em coisas simples. Minha irmã se isolou. O marido dela começou a falar em separação. Os sogros se afastaram de vez, cansados do caos que antes fingiam não ver. E, no centro de tudo, não havia mais uma parasita para culpar. Recebi uma última ligação do meu pai. A voz estava diferente. Menor. Você conseguiu o que queria, e ele disse. Eu nunca quis nada de vocês, respondi. Só queria não ser tratada como um peso. Ele não soube o que dizer. Pela primeira vez, não teve resposta pronta. Desliguei sem esperar que encontrasse uma. Não houve reconciliação. Não houve abraço. Não houve catarse coletiva. A vida não funciona assim. O que houve foi distância. Definitiva. Necessária. Troquei de número. Mudei pequenos hábitos. Parei de cruzar lugares onde poderia encontrá-los. Não por fuga, mas por decisão. A paz que encontrei longe deles era real demais para ser negociada.
Às vezes, alguém me pergunta se não sinto falta. Se não dói. Dói, sim. Mas não dói como antes. Dói como cicatriz antiga, lembra do ferimento, mas já não sangra. Aprendi que algumas famílias não se perdem, elas se revelam. E que sair não é abandono quando ficar significa desaparecer. Hoje, quando penso naquele vídeo, naquela legenda cruel, naquela frase que meu pai disse antes de desligar o telefone, não sinto raiva. Sinto precisão. Foi ali que tudo ficou claro. Foi ali que a última ilusão caiu. Eles pagaram caro não porque eu me vinguei, mas porque a estrutura que se sustentava à custa do meu silêncio não sobreviveu à minha ausência. Eu segui em frente. Eles ficaram onde sempre estiveram, presos à própria incapacidade de amar sem hierarquia. E essa foi a minha liberdade. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido a curtir este vídeo, porque cada curtida ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam se sentir vistas. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreva agora, porque aqui nós contamos histórias reais, intensas e profundas, sobre família, limites e amor próprio, histórias que fazem a gente refletir e, muitas vezes, se reconhecer. Compartilhe esse vídeo com alguém que viveu algo parecido ou que precisa ouvir que não é errado se afastar de quem te machuca, mesmo que seja família. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você teria coragem de se afastar para proteger sua paz? Deixe sua resposta nos comentários e me diga também de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de ler cada comentário e deixar um coração para quem participa. Sua história, sua opinião e sua presença aqui importam. Obrigada por estar comigo até o final.